estudantes da segunda série. Eu sou a professora Ilana aqui do Centro de Mídias e hoje nós estamos juntos aí na aula de recuperação de matemática. Que saudades que eu tava de vocês aí para dar aula de matemática, que é a aula que eu gosto bastante. Vamos então aí colocar o nosso PPT. Eu queria já agradecer aí a professora Inês, ela que construiu a aula. A gente pegou umas aulas aí dos anos anteriores, ela que construiu a aula e hoje eu estou aqui ministrando essa aula. Professora Inês aí, muito obrigada pela contribuição da aula de hoje. Então, eu sou a professora Ilana e a professora Inês aí que construiu essa aula. Vamos lá, então, nós estamos na recuperação. E a habilidade, né, observações de formas geométricas espaciais. O quanto será que vocês sabem disso? Quanto será que vocês, na hora de visualizar qualquer objeto, vocês veem aí tridimensional, vocês veem essa forma espacial? Será que é fácil? Será que não é? Vamos tentar hoje apresentar alguns objetos e aí no dia a dia de vocês vão vendo se vocês acham isso fácil, se vocês não acham. Identificar objetos tridimensionais da forma espacial. Então vamos lá. O objetivo da aula é reconhecer prismas e pirâmides, identificá-los por meio de seus atributos, reconhecer faces, vértices e arestas em prismas e pirâmides e analisar diferentes planificações de pirâmides, prismas, cones e cilindros. Então, será que o cilindro é fácil de identificar? O cone? Será que a pirâmide a gente vai achar que é um triângulo, só que ele é tridimensional? Como será que a gente vai visualizar esses objetos aí, essas figuras tridimensionais? Então, são objetos geométricos tridimensionais com largura, comprimento e altura. Então, eu vou aqui mostrar para vocês, numerá-los. Então, aqui, ó, o objeto 1, o objeto 2, o objeto 3, o objeto 4, o 5 e o objeto 6. Então, a gente tem aí 6 objetos. Será que é fácil aí vocês identificá-los com os nomes dele, as características? O que será que é faces, o que será que é arestas? Vocês conseguem identificar? Então, a gente tem aí um azul aqui, parece, né, um chapéu. Aí esse daqui parece mais uma CPU de antigamente, né, aquele computador, né, aquele desktop grandão. Esse aqui parece um copo, né, que é um cilindro. Então, vamos lá. Será que a gente consegue identificá-los aí com largura, comprimento e altura? Tá meio ruim o negócio aqui, mas eu vou conseguir. Os sólidos geométricos podem ser classificados como poliedros. Eles têm faces planas e a palavra poliedro vem do latim poli, muitos, edro, face. Então, vamos só repetir aí, né, para todo mundo pegar. Poliedro tem faces planas. A palavra poliedro vem do latim poli, muitos, e edro, face. Então, a gente está aí nas faces deles. Então, aí aqui também a gente tem 1, 2, 3 e 4 aí, 4 poliedros, 4 sólidos geométricos aí. A gente tem aí um que parece uma pirâmide, o outro que é mais, que esse aqui cinza, né? Que é um pouquinho mais escuro. Vamos lá. Prismas tem duas bases. Opa, agora foi demais. Prismas tem duas bases iguais, inferior e superior, e suas faces laterais são sempre retângulo. Então, prismas tem duas bases iguais, a de cima e a de baixo, superior e inferior. E suas faces laterais são sempre retângulo. Então, prismas tem duas bases iguais, a de cima e a de baixo. Então, se a gente for pegar, né? Então, se a gente tem aqui, ó, vou desenhar aqui, ó, um cilindro. Então, a gente tem aqui, ó, as bases, né? Base superior e base inferior. Elas são iguais. E suas faces laterais são sempre aí retângulo. Os prismas recebem os nomes conforme o formato de suas bases. Prisma de base triangular. Então, se você perceber aqui, ó, o que está aqui nessa basezinha, você consegue ver, é de forma triangular.
Prisma de base retangular. Vem esse nome aí, retangular, porque é um retângulo. Então, a gente tem aqui um retângulo em cima. Não sei se dá para ver, porque está bem clarinho. E um retângulo aí, ó. Vou pontilhar, só que nem deu para pontilhar. Deixa eu apagar aqui, fazer o pontilhado melhor. Vou pontilhar aqui, ó. Então, a gente tem aí superior e inferior com a mesma base, né? Elas são iguais. O prisma de base retangular aí representa esse retângulo aqui, que eu vou dar uma pintadinha aqui para vocês. E o prisma de base hexagonal, aqui é um hexágono, que todo mundo sabe que o hexágono aí tem 6 lados. Deixa eu apagar aqui e fazer um hexágono para vocês, só para vocês relembrarem aí o que é um hexágono. Então, um hexágono aí, ó, se você for ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá aqui, ó. 6 lados, essa aqui como se fosse a tampinha da caixinha e a base dela. Então, visto de cima, a gente vai ver assim, e visto aí de lateral, a gente vê assim. Então, a gente tem aqui 3 exemplos de prisma. Prisma de base triangular, prisma de base retangular e prisma de base hexagonal. Tá aí, espero que esteja fácil aí para entender esses 3. Prisma de base hexagonal, então, é aquele que eu desenhei o hexágono, que a gente viu de cima. A base superior é um hexágono, né, hexagonal. As faces laterais retangulares e a base inferior hexagonal. Então, tá aqui, né, se a gente for desenhar aí o hexágono. Opa! Se a gente for desenhar aí o hexágono, a gente vai ver esse formato aí. E essa daqui é a planificação dele. Então, se a gente abrir esse hexágono e depois colar as facezinhas, ele vai aparecer isso daqui. Isso aqui é numa folha aí de sulfite, numa cartolina. É a planificação a ele para a gente depois colar as partezinhas. Hoje em dia, na internet, se você colocar busca prisma hexagonal, planificação, você acha um monte, aí você recorta e dá para você ir colando para visualizar aí melhor. Então, tá aí, prisma de base hexagonal, base superior hexagonal, faces laterais, base inferior. A seguir, estão algumas planificações de formas geométricas espaciais. Observe com atenção cada uma delas e informe que figura se refere. Então, a gente tem aqui, ó. Então, se a gente for ver, né? Então, a gente tem esse daqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 e 2 abinhas aqui laterais. E aqui a gente também tem 4, porém, as abinhas, elas estão em lugares diferentes. A gente tem uma abinha aqui e uma abinha aqui, diferentemente dessa, que ela faz aí quase um formato de um avião, né? Se a gente for desenhar aí, então esse daqui parece mais um avião, e esse daqui, ela tá oposta aí, tá em outros lugares. O que será que vai aparecer aqui dessa planificação? Qual forma geométrica espacial vai aparecer? Qual forma geométrica espacial vai aparecer? Eu vou pedir para o nosso diretor colocar aí 1 minuto e meio, 2 minutos para vocês pensarem e aí tenta descobrir aí qual dessas 2 formas aí, qual vai aparecer. Dessa planificação, o que vai aparecer? Vou pedir para ele colocar aí na tela e eu vou ver se tem alguém no chat para falar comigo.
quais formas geométricas espaciais será que forma aí com essa planificação e com essa planificação? Vamos lá, então, para a resposta. Essa planificação aqui é um prisma de base retangular, então se a gente for juntar aqui as pecinhas e colar aqui essas partezinhas, se a gente for colar aqui essas partezinhas que estão em vermelhinho aí que eu estou pintando, e juntar elas, né, se a gente está com a figura aberta, se a gente for juntar elas, ela vai aparecer um prisma de base retangular. Se você perceber aqui, isso daqui já é um retângulo, então visto de cima a gente vai ver assim, ó, prisma de base retangular. E esse daqui é o prisma de base quadrada, é um cubo, né? Então se a gente juntar aí as pecinhas que estão aqui, ó, se a gente juntar aí todas essas abinhas e a gente colar elas, que estão aí em vermelho, se a gente colar elas, vai aparecer aí um cubo. Vou desenhar aqui um cubo para vocês. Então, tá aí. Esse daqui é um prisma de base quadrada, é um cubo. E o outro é o prisma de base retangular, que é esse retângulo aqui, que é um pouquinho maiorzinho aí que o quadrado. Tá aí, esse material aí é o Aprender Sempre, de 2021, caderno do aluno aí da segunda série. Retomando aí que a gente está na aula de recuperação. Então, vamos lá. Pirâmide. Então, a gente viu aí o cubo, vimos os prismas de base retangular e de base quadrada, né, que seria um cubo, e agora a gente vai para as pirâmides. Pirâmides. Uma base e as arestas se encontram em um único ponto, o vértice. Então, se a gente for colocar aqui, ó, eles se encontram aí em um único ponto. Suas faces laterais são sempre triangulares, elas são sempre um triângulo. Então, as faces laterais são sempre o triângulo. Então, se a gente pegar aí um prisma, né, triangular, aqui se a gente juntar aí, ó, vai ter vários triângulozinhos. Então, se a gente pegar aqui, então a gente... Peraí, a caneta saiu da mão. Se a gente pegar aqui, então a gente vai ter aí vários triângulos unidos, né? Então, a gente tem um triângulo aqui. Por trás aqui a gente tem outro triângulo aqui, então a gente tem aí alguns triângulos para fazer essa pirâmide de base triangular. E como será aí um pirâmide de base retangular? Visto de cima aí, esse é a pirâmide de base retangular. Então, pirâmides, uma base e as arestas se encontram em um único ponto, que é chamado aí de vértice, e suas faces laterais são sempre triângulos. As pirâmides recebem o nome conforme o formato de sua base. Exemplo, pirâmide de base triangular e pirâmide de base retangular. Tá aí esses dois exemplos de pirâmide. Então, pirâmide de base retangular. Pirâmide de base retangular, a gente vai ter aí, ó, não sei se todo mundo consegue visualizar, a gente vai ter aí um retângulo, né, viradinho aí, com um angular aí, e a base ele é retangular, as faces laterais são triangulares, então se você ver aqui, ó, e a gente juntar, a gente tem 4 triângulos, e se a gente juntar aqui as pontinhas, unir essas 4 pontinhas em cima, vai aparecer aí uma pirâmide. E aqui é um retângulo, né? Deixa eu pegar até outra cor de caneta. Aqui é um retângulo. Então, a gente tem um retângulo e 4 triângulos. Ela vai formar aí uma pirâmide retangular. Visto de cima, né? Como tá bem clarinho, eu não sei como vocês estão enxergando aí. Eu vou só contornar aqui. Visto de em cima aí, o que está em roxinho, né, é a pirâmide e a base dela aí é retangular, porque ela tem 4 lados, né? 4 lados aí formando esse retângulo. A seguir estão algumas planificações de formas geométricas espaciais. Observe com atenção cada uma delas e informe que figura espacial se refere.
Do mesmo jeito que a gente fez com a outra, eu também vou pedir aí um tempinho para vocês responderem. Então, pensando aí, se você unir todas essas abinhas aqui que estão em roxo, se você unir essas abinhas que estão em roxo, você unir essas abinhas, que figura geométrica e espacial será que vai apresentar isso? E ainda, essa é a figura 1 e essa é a figura 2. Se a gente unir aqui essas abinhas, que figura espacial aí vai aparecer na figura 2? Será que isso é fácil para vocês? Coloquem aí no chat para mim, se vocês acham fácil, se não, e o que vai aparecer? Vou pedir para ele colocar mais 2 minutinhos para vocês responderem. Até já já. Será que vocês conseguiram aí, ó? Então, vamos lá. Então, a gente tem aí duas figuras, eu chamei de figura 1, figura 2, e se a gente unir aí as abinhas, vou colocar aqui de novo para a gente unir essas abinhas. Se a gente unir essas abinhas, né? Que figura geométrica espacial vai aparecer aí para a gente? Se a gente unir aí essas abinhas da figura 1 e essas três aqui, ó, da figura 2. Que será que vai aparecer aí pra gente? Que figura de forma geométrica e espacial vai aparecer se eu unir aí esses roxinhos? Vou mostrar para vocês aí a resposta. Espero que vocês tenham conseguido aí resolver. Então, esse daqui, ó, que eu chamei de figura 1, é uma pirâmide de base quadrada. E o que eu chamei aí de figura 2 é uma pirâmide de base triangular, é um tetraedro bastante conhecido aí de vocês. Então, é a pirâmide de uma base quadrada. Se vocês observarem bem aí na hora de identificar aí as figuras geométricas, aqui tem um quadrado, né? Então, seria fácil responder que figura seria, porque a base dela, ela é um quadrado. Então, aqui, ó. Se você unir aqui a basezinha dela, né, o inferior dela, ele é quadrado. E essa daqui é um tetraedro, porque a gente tem aí 4 triângulos. E se a gente unir esses 4 triângulos, vai aparecer uma pirâmide de base triangular, aí conhecida por nós aí de tetraedro. Tá aí, então, a resolução aí da atividade 3. Espero que todos vocês aí tenham conseguido fazer. Os sólidos geométricos também podem ser classificados como corpos redondos. Corpos redondos. E tem superfícies aí arredondadas. Exemplo,
o cilindro e o cone. Cilindro e cone. Cone aí todo mundo acho que visualiza muito fácil, né, no nosso dia a dia, quando a gente for na hora da gente se alimentar, a gente vê aquele sorvetinho com um conezinho. E o cilindro, se vocês perceberem, né, o cilindro, ele tem aí as duas bases iguais. Aí, o que será que parece isso no nosso dia a dia? O que será que parece aí um cilindro, se a gente for comparar com coisas do dia a dia? E o cone, né, se você for... O cone é assim, ou que a gente conhece aí na hora que... Ou assim também, né, ele pode também estar aí virado. Cilindro, duas bases circulares iguais, superior e inferior. Então, a gente está falando aqui, ó, de duas bases iguais. De duas bases iguais, superior e inferior. Sua face lateral aí é um retângulo. Então, se a gente for pegar aqui, é um retângulo. Então, esse aqui é o cilindro. Base superior circular. Face lateral retangular. E a base inferior aí, ela é circular. Essa daqui é a planificação dele. Então, se a gente abrir e unir aí as abinhas, vai aparecer, com essa figura aqui, vai aparecer esse cilindro. E agora, o cone. O cone, uma base circular, um vértice e sua face lateral e um arco de circunferência. Então, o cone, como eu falei, né, ele pode estar assim, ou ele pode estar assim também. Muitas pessoas falam que aí é um chapéu de palhaço, mas é um cone, né? O vértice é a pontinha dele. A face lateral é o arco da circunferência, se a gente for ver aqui, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, é uma circunferência. E a base aqui é circular. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui a base é circular. Então, a diferença do cone para o cilindro é que o cilindro ele tem duas bases, o cone tem apenas uma e ele liga aí os vértices a pontinha aqui, a essa pontinha aqui. A essa pontinha aqui. Então, vamos lá, acho que tem uma atividade. A seguir estão algumas planificações de formas geométricas espaciais. Observe com atenção cada uma delas e informe a que figura espacial se refere. Eu acho que essa tá bem fácil, então se a gente unir aqui nessas pontinhas, o que será que vai aparecer aí na figura 1 e o que será que vai aparecer na figura 2? Então, a gente tem aí a figura 1 e figura 2. O que será que vai aparecer? O que será que vai aparecer aí para a gente na figura 1? Na figura 2, eu vou pedir para o nosso diretor colocar mais 2 minutinhos para vocês responderem aí. Vou dar tempo para vocês colocarem para mim no chat o que vai aparecer na figura 1 e o que vai aparecer na figura 2.
Será que é fácil essas duas aí? Figura 1, figura 2, o que será que vocês colocaram? Vou colocar aí a resposta. Então, a figura 1 aí é um cilindro, então se a gente unir aqui, né, a gente vai pensar no cilindro. E na figura 2 aí era um cone, né, então aqui é a basezinha do cone, e aqui a base inferior e a base superior aí, base superior, base inferior, e aqui é a base do cone. Então, o cone, se a gente for ver esse aqui, tá bem assim, ó. Essa é a base do cone, base inferior aqui e a superior aqui. As habilidades essenciais da aula de hoje trabalhada é associar figuras espaciais às suas planificações, prisma, pirâmide, cilindro e cone, e analisar, nomear e comparar seus atributos. E a outra habilidade, quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces, arestas de prismas e pirâmides, em função de seu polígono da base para resolver problemas e desenvolver aí a percepção. Eu queria muito agradecer a companhia de vocês, não esquece de avaliar a nossa aula, e eu queria mandar aí um beijo para os nossos intérpretes, Natália e Rafael. Beijo, até a próxima, pessoal.